A voz veio da cozinha, alta o suficiente para ser ouvida, baixa o suficiente para acharem que estava seguro. A gente não aguenta mais essa velha. Era Vanessa, a esposa de Ricardo, o filho mais velho. Ela estava na cozinha com Priscila e Tatiana. As três tomavam vinho, rindo, desabafando. Ela tá em todos os lugares, Priscila concordou. Sala, cozinha, banheiro. Eu não tenho privacidade na minha própria casa. E o cheiro? Tatiana fez cara de nojo. Aquele cheiro de remédio de velho. Impregna tudo. Sem falar que ela interfere na criação dos meus filhos. Vanessa reclamou. Não faz assim, faz assado. Ela não é a mãe deles. Eu sou. As três riram, concordando. O que elas não sabiam é que Dona Elvira, 78 anos, estava sentada no corredor escuro, a poucos metros dali, ouvindo cada palavra, cada insulto, cada demonstração de desprezo. As lágrimas desciam em silêncio pelo rosto enrugado. Mas ela não fazia barulho. Não queria que soubessem que estava ali. Porque Dona Elvira tinha um plano. Um plano que só seria revelado quando ela partisse. E quando fosse revelado, aquelas três mulheres sentiriam um arrependimento que carregariam pelo resto da vida. Para entender como chegamos a essa conspiração cruel, precisamos voltar ao começo. Dona Elvira tinha 78 anos quando esta história começou. Viúva há 12 anos, desde que Alberto partiu de câncer, ela tinha criado 3 filhos com muito esforço. Tinha sido professora de escola pública por 35 anos. Aposentada, recebia R$ 4.500 por mês. Uma aposentadoria boa para os padrões. Morava numa casa de 4 quartos no bairro de Santana, São Paulo. Uma casa antiga, mas espaçosa, que ela e Alberto tinham comprado em 1980. Elvira tinha 3 filhos, Ricardo, 52, Eduardo, 49 e Felipe, 45. Todos casados, todos com filhos, todos morando em bairros próximos. Ou melhor, tinham morado, porque há 2 anos os 3 se mudaram para a casa da mãe. Tudo começou quando Ricardo perdeu o emprego. Mãe, eu fui demitido, a empresa faliu e eu não consigo pagar o aluguel do apartamento. Filho, vem morar aqui comigo, tem espaço? Ricardo aceitou. Trouxe a esposa Vanessa e os 2 filhos. 2 meses depois, Eduardo também perdeu o emprego. Mãe, posso vir também? Só até me reerguer. Claro, filho. Eduardo trouxe Priscila e o filho. E então Felipe, que tinha se metido em dívidas com um negócio que fracassou. Mãe, eu preciso vender meu apartamento para pagar as dívidas. Posso ficar aqui uns meses? Pode. Felipe trouxe Tatiana e a filha. De repente, a casa que era só de Elvira virou moradia de 11 pessoas. Ela não reclamou. Eram seus filhos, seus netos, sua família. Nos primeiros meses, foi tranquilo. Os filhos ajudavam, procuravam emprego, contribuíam com o que podiam. Mas as noras eram diferentes. Vanessa, 48 anos, sempre foi metida a superior. Vinha de família com dinheiro. Tinha se casado com Ricardo quando ele era gerente, ganhava bem. Mas depois da demissão, a máscara caiu. Elvira, você pode fazer o almoço? Eu não estou acostumada a cozinhar. Elvira, lava essa roupa para mim? A máquina aqui é velha, não sei usar. Nunca sogra. Sempre Elvira, com desprezo mal disfarçado. Priscila, 46, era a fofoqueira. Vivia reclamando de tudo. Essa casa é tão velha. O banheiro é minúsculo. A cozinha é anos 80. Então arruma um lugar melhor para morar. Elvira respondia mentalmente, mas nunca em voz alta. Tatiana, 42, era a mais nova e a mais falsa. Sorria na frente de Elvira, mas falava mal pelas costas. Coitada da minha sogra, né? Tão velhinha, tão frágil. Os 3 filhos, que antes eram fortes e decididos, tinham virado marionetes das esposas. Ricardo, sua mãe precisa de ajuda para subir na cadeira e trocar a lâmpada. Vanessa, eu tô vendo o jogo. Ricardo, sua mãe. Mãe, depois eu troco, tá? E nunca trocava. Eduardo, sua mãe tá pedindo para você levar ela no médico. Priscila, eu marquei churrasco com os amigos. Então desmarca.
ou ela vai sozinha. Mãe, pega um Uber, eu te mando o dinheiro. E nunca mandava. Felipe, sua mãe fez comida para todo mundo de novo. Você não vai agradecer? Tatiana, ela mora aqui. É obrigação dela cozinhar. Elvira ouvia tudo, calada. Engolia a dor. Foi numa tarde de quinta-feira, há 6 meses, que tudo mudou. Elvira estava no corredor, voltando do banheiro, quando ouviu as vozes na cozinha. As 3 noras, tomando vinho, fofocando. Gente, a gente precisa falar sobre a Elvira. Finalmente! Eu não aguento mais. Nem eu. Ela tá sempre aqui. É porque ela mora aqui, Vanessa. Mas ela não precisa ficar aparecendo o tempo todo. Elvira parou. Ficou no corredor escuro, ouvindo. A gente precisa convencer os nossos maridos a colocar ela num asilo, Vanessa disse. Asilo? Não sei se eles vão topar. Eles topam. É só pressionar. E a casa? Fica para quem? Para nós, óbvio. Ela não tem mais utilidade para essa casa. A gente sim. Mas e se ela não quiser ir? Ela não tem escolha. A casa é dela, mas ela não pode morar sozinha. E a gente não aguenta mais ela aqui. Verdade. A gente não aguenta mais essa velha. Risos, brindes, mais vinho. Elvira sentiu o coração partir. Lágrimas silenciosas desciam. Mas não fez barulho. Voltou para o quarto. Trancou a porta. Sentou na cama. E tomou uma decisão. No dia seguinte, Elvira saiu cedo. Pegou o ônibus até o centro. Entrou num escritório de advocacia. Bom dia. Preciso fazer um testamento. Urgente. A advogada, doutora Patrícia, 50 anos, atendeu ela com atenção. Claro, dona Elvira. A senhora já tem ideia do que quer deixar? Tenho. E quero deixar registrado exatamente como quero. Elvira ditou. Doutora Patrícia digitou. Quando terminou, releu em voz alta. A senhora tem certeza? Absoluta. Mas isso vai gerar polêmica. Ótimo. É exatamente o que eu quero. Assinaram. Registraram em cartório. Estava feito. Elvira voltou para casa com um sorriso discreto no rosto. Agora era só esperar. Nos meses seguintes, a situação piorou drasticamente. As 3 noras intensificaram a campanha para convencer os maridos a internar Elvira. Ricardo, sua mãe quase causou um incêndio hoje. Esqueceu a panela no fogo. Eduardo, sua mãe tá ficando senil. Outro dia chamou a Sofia de Beatriz. Felipe, sua mãe não tá conseguindo mais subir escada. Ela vai cair e processar a gente. Os filhos, pressionados, começaram a considerar. Será que a mãe não ficaria melhor num lugar com enfermagem? Ricardo cogitou. Talvez. Ela tá ficando mais frágil. Eduardo concordou. E se ela cair aqui e ninguém ver? Felipe se preocupou pela primeira vez com algo legítimo. Elvira ouvia essas conversas. Via os filhos sendo manipulados. E não fazia nada. Apenas observava. As noras também começaram a tratar Elvira pior. Elvira, sua comida tá sem sal. Tá ruim. Elvira, você lavou minha roupa com a roupa velha. Contaminou tudo. Elvira, seu quarto tá fedendo. Você não toma banho? Os netos, que antes adoravam a avó, começaram a se afastar também, influenciados pelas mães. Lucas, não fica muito tempo com a vovó. Ela tá ficando esquisita. Gustavo, vovó tá velha. Melhor você brincar com seus amigos. Sofia, vovó não entende as coisas. Ela é de outra época. Só um neto resistiu. Beatriz, 12 anos, filha de Ricardo. Mãe, por que você fala mal da vovó? Não falo mal. Só falo a verdade. Mas vovó é legal. Ela me ajuda com lição. Conta histórias. Beatriz, você é muito nova para entender. Quando crescer, vai entender que a vovó é um peso. Mas Beatriz não aceitou. Continuou próxima da avó, escondido da mãe. Um dia, Elvira estava no quintal, regando as plantas, quando ouviu de novo. Desta vez, não eram sussurros. Era uma reunião formal. Na sala, os 3 casais, sentados, discutindo o problema Elvira. Ela ficou atrás da porta, ouvindo. A gente precisa tomar uma decisão. Vanessa liderou. Ou ela vai para um asilo, ou a gente sai daqui. Vanessa, calma. Ricardo tentou.
Calma nada. Eu não aguento mais. Ela tá aqui há 2 anos. Quando isso acaba? Ela é minha mãe. E daí? Sua mãe não pode sequestrar sua vida. Eduardo e Felipe olharam para as respectivas esposas, ambas com cara de concordo 100%. E tem outra coisa, Priscila disse. Essa casa é enorme. Vale dinheiro. Se a gente colocar ela num asilo, a gente pode alugar essa casa e usar o dinheiro. Ou vender, Tatiana sugeriu. Vender a casa da minha mãe. Ricardo se exaltou. Ela não vai mais precisar. Vai estar no asilo. E com o dinheiro? Felipe perguntou. Divide entre nós 3. Afinal, somos os filhos. Elvira, atrás da porta, apertou os punhos, mas não se revelou. Eu não sei. Eduardo hesitou. Eduardo, você prefere sua mãe ou sua família? Priscila pressionou. Minha mãe é minha família. Sua mãe é seu passado. Eu e Gustavo somos seu futuro. Eduardo abaixou a cabeça. Os 3 filhos estavam sendo colocados contra a parede. Escolher entre mãe e esposas. E estavam escolhendo errado. Tá bom, Ricardo cedeu. Semana que vem a gente procura um asilo. Elvira sentiu o mundo desabar, mas não chorou. Não dessa vez. Foi até o quarto. Pegou o celular. Ligou para a doutora Patrícia. Doutora, preciso adicionar algo no testamento. O que seria? Uma carta, para ser lida junto com o testamento. Vou ditar agora. 3 dias depois, Elvira teve um ataque cardíaco. Caiu na sala, no meio da tarde. Beatriz, que estava com ela, gritou. Vovó, socorro! Os adultos vieram correndo. Chamaram SAMU. Levaram para o hospital. Elvira ficou internada. Grave. UTI. Os 3 filhos ficaram no hospital. As 3 noras foram para casa. Não adianta a gente ficar lá, Vanessa disse. Ela tá sedada. Não sabe de nada. A gente vai amanhã, Priscila concordou. Mas não foram. Nos 5 dias que Elvira ficou na UTI, as noras não apareceram uma vez. Os filhos iam de manhã. Ficavam 1 hora. Voltavam para casa. Como ela tá? As esposas perguntavam. Estável. Então não precisa ficar lá o dia inteiro. E eles obedeciam. Só Beatriz ia todo dia. Levada por Uber com dinheiro que pegava escondido da carteira da mãe. Sentava ao lado da avó. Segurava a mão dela. Vovó, eu te amo. Por favor, fica. Elvira, sedada, não respondia. Mas numa tarde, apertou de leve a mão da neta. Beatriz chorou de emoção. No 6º dia, Elvira piorou. Falência múltipla de órgãos. Os médicos foram diretos. Não passa da noite. Os 3 filhos foram chamados. Chegaram ao hospital. E as esposas? A enfermeira perguntou. Elas ficaram em casa com as crianças. A enfermeira balançou a cabeça, enojada. À meia-noite, Elvira partiu. Em paz. Rodeada pelos 3 filhos e pela neta Beatriz. O velório foi no dia seguinte. Pequeno. Poucos amigos. A família. As 3 noras estavam lá, de preto, lencinhos na mão, fingindo tristeza. Coitada da Elvira. A Vanessa dizia para as visitas. Ela era como uma mãe para mim. Vou sentir tanta falta. Priscila chorava lágrimas falsas. Ela foi uma mulher incrível. Tatiana suspirava. Beatriz, no canto, observava. Via a hipocrisia. Sentia nojo. O enterro foi rápido. Céu nublado. Choveu no final. Quando voltaram para casa, as noras imediatamente começaram. E agora? Quando vem a leitura do testamento? Deve ser semana que vem, Ricardo respondeu. Ela tinha testamento? Sim. Ela me contou que tinha feito 1 ano atrás. E o que tem no testamento? Não sei. Ela não falou. As 3 noras se entreolharam. Curiosas, esperançosas. 1 semana depois, todos foram convocados ao escritório de doutora Patrícia. Os 3 filhos, as 3 noras e os 4 netos mais velhos. Sentaram numa sala de reuniões. Doutora Patrícia entrou com uma pasta. Bom dia. Obrigada por virem. Vamos proceder à leitura do testamento de Dona Elvira Mendes da Silva. Abriu o envelope lacrado. Tirou o documento. Começou a ler. Último testamento de Elvira Mendes da Silva. Eu, Elvira Mendes da Silva, em pleno juízo, deixo registrado. Vivi 78 anos, 35 deles como professora.
12 como viúva, 2 como hóspede indesejada na própria casa. Criei 3 filhos com amor, dei tudo o que pude, trabalhei, me sacrifiquei. E quando precisei deles, eles estavam lá. Mas as esposas deles, essas não. Vanessa, Priscila e Tatiana. Vocês acharam que eu não sabia. Acharam que eu não ouvia. Mas eu ouvi tudo. A gente não aguenta mais essa velha. Essa frase ficou gravada na minha mente e no meu coração. A sala ficou em silêncio absoluto. As 3 noras ficaram pálidas. Doutora Patrícia continuou. Sobre meus bens. A casa de Santana, avaliada em R$ 850 mil, deixo para minha neta, Beatriz. Ela foi a única que me visitou no hospital todos os dias. A única que demonstrou amor genuíno. Minha aposentadoria acumulada deixo dividida da seguinte forma: R$ 60 mil para Beatriz, R$ 30 mil para Lucas, R$ 30 mil para Gustavo, R$ 30 mil para Sofia, R$ 30 mil para a instituição de apoio a idosos. Para meus 3 filhos, Ricardo, Eduardo e Felipe. Deixo meu amor, meu perdão e a lição de que vocês escolheram as pessoas erradas para dividir a vida. Para minhas noras, Vanessa, Priscila e Tatiana, deixo nada, absolutamente nada, porque foi exatamente o que vocês me deram nos últimos 2 anos. O silêncio era sepulcral. Vanessa estava vermelha de raiva, Priscila de boca aberta, Tatiana tremendo. Isso não pode ser legal! Vanessa explodiu. É completamente legal. Doutora Patrícia respondeu calmamente. 50% da herança é livre. Dona Elvira usou esse direito. Mas a casa vale quase 1 milhão e foi deixada para a neta dela, que ficará sob tutela até completar 18 anos. Isso é um absurdo! Priscila gritou. Absurdo é o que vocês fizeram com ela. Doutora Patrícia rebateu. E tem mais. Ela deixou uma carta para ser lida. Querem ouvir? Não! As 3 noras gritaram juntas. Eu quero! Beatriz disse, com voz firme. Doutora Patrícia abriu outro envelope. Começou a ler. Carta de Elvira. Minhas queridas noras, vocês acharam que eu era surda, cega, burra. Mas eu vi tudo. Ouvi tudo. Senti tudo. Vi quando vocês manipularam meus filhos contra mim. Ouvi quando planejaram me colocar num asilo para ficar com minha casa. Senti cada insulto, cada olhar de desprezo, cada demonstração de nojo. Vocês me chamaram de velha, de peso morto, de inútil. E sabe o que mais dói? Não foi o que vocês fizeram comigo. Foi o que fizeram com meus filhos. Transformaram homens bons em marionetes. Mas eu não sou vingativa. Sou justa. Então deixo para vocês exatamente o que vocês me deram. Nada. E deixo minha casa, meu maior tesouro, para quem realmente me amou. Beatriz. Que ela aprenda com minha história. Que ela nunca se torne o que vocês são. Com desprezo merecido, Elvira. Quando terminou a leitura, Beatriz estava chorando. Mas era choro de orgulho, de amor. As 3 noras estavam furiosas. Nós vamos processar! Vanessa ameaçou. Podem tentar, doutora Patrícia respondeu. Mas vão perder. E ainda vão pagar as custas. A notícia se espalhou rápido na família. Vocês viram? A sogra deixou tudo para a Beatriz. E as noras não ganharam nada. Aparentemente tinha uma carta falando mal delas. Vanessa, Priscila e Tatiana viraram piada na família estendida. Mas pior, tiveram que sair da casa. A casa agora é da Beatriz, doutora Patrícia informou. Vocês têm 30 dias para desocupar. Mas a gente não tem para onde ir, Priscila gritou. Deviam ter pensado nisso antes de maltratar a dona da casa. Os 3 filhos ficaram divididos. Ricardo, devastado pela culpa, apoiou a filha. Beatriz, sua avó estava certa. Eu fui fraco. Deixei sua mãe manipular. Me desculpa. Pai, não é sua culpa sozinha. É sim. Eu sou adulto. Eu que escolhi. Vanessa, furiosa, deu um ultimato. Ou você processa sua filha e recupera a casa, ou eu saio. Ricardo olhou para a esposa. Depois, para a filha. Então sai. Vanessa ficou de boca aberta. Como?
Eu disse, sai. Minha filha fica. Você vai. Você não pode. Posso sim. Minha mãe morreu achando que eu não prestava, que eu tinha virado escravo da esposa, e ela tinha razão, mas acabou. Ou você aceita o que minha mãe decidiu, ou a porta é ali. Vanessa saiu. Pediu divórcio. Levou Lucas, que era menor. Ricardo ficou com Beatriz. Eduardo teve reação parecida. Priscila, minha mãe estava certa. Você transformou nossa casa num inferno. E eu deixei. Eduardo, você vai me culpar? Vou. E me culpo também. Mas agora eu escolho diferente. Ou você respeita o testamento, ou você sai. Priscila saiu. Levou Gustavo. Eduardo ficou sozinho, mas em paz. Felipe foi o único que ficou com a esposa. Tatiana era mais esperta. Fingiu arrependimento. Felipe, eu errei. Eu admito. Mas a gente pode recomeçar, né? Felipe, mais fraco, aceitou. Mas Sofia, a filha, não aceitou. Pai, a mãe é falsa. A vovó sabia, e eu sei. Sofia, sua mãe errou, mas... Sem mas, pai. Ou você escolhe a verdade ou escolhe a mentira. Eu escolho a verdade. Vou morar com a Beatriz. E foi. Aos 7 anos, escolheu a prima em vez dos pais. Beatriz, agora com 12 anos e dona de uma casa de R$ 850 mil, morou com o pai Ricardo e a prima Sofia. Alugaram 2 quartos da casa para estudantes universitários. R$ 800 cada. Total. R$ 1.600 por mês de renda extra. Vovó era esperta, Beatriz comentou. Ela sabia que essa casa ia nos sustentar. E sustentou. As 3 noras tentaram processar. Perderam. Gastaram R$ 30 mil cada em advogados. Tentaram difamar Beatriz nas redes sociais. Menina manipulou a avó senil. Mas doutora Patrícia divulgou a carta de Elvira. A verdade veio à tona. A opinião pública virou contra as noras. Que mulheres horríveis. A avó fez certo. Quem cuida merece. Beatriz é uma heroína. 5 anos depois, Beatriz tinha 17 anos. A casa continuava sendo o lar dela, de Ricardo e de Sofia. Eduardo morava num apartamento alugado. Sozinho, mas visitava as sobrinhas toda semana. Felipe continuava casado com Tatiana, mas infeliz. Sofia mal falava com eles. Vanessa e Priscila tinham se casado novamente, com homens ricos. Mas Lucas e Gustavo cortaram contato com as mães quando completaram 18. Vocês trataram a vovó mal? Eu não esqueço, Lucas disse. Nem eu, Gustavo concordou. Os dois passaram a morar com Beatriz também. A casa de Elvira virou refúgio dos netos que ela amava. No aniversário de Beatriz de 18 anos, a casa foi oficialmente transferida para seu nome definitivo. Ela reuniu os primos, o pai, o tio Eduardo. Quero dizer uma coisa. Essa casa não é minha. É nossa. É da vovó. E enquanto eu viver, qualquer neto dela que precisar, pode vir. Essa é a casa da família. E família de verdade sempre terá lugar aqui. Aplausos. E tem outra coisa. Com o dinheiro que a vovó deixou para mim e com os aluguéis, eu guardei. Hoje tenho R$ 150 mil guardados. Vou usar para fazer faculdade. E quem mais quiser estudar, pode contar comigo. Porque era isso que a vovó queria. Ver a gente crescer. Lucas, que tinha 20 anos, chorou. Beatriz, obrigado. Sofia, 12, abraçou a prima. Você é igual à vovó. 10 anos após a morte de Elvira, Beatriz estava com 22 anos. Formada em pedagogia, dava aulas numa escola pública, exatamente como a avó. Eu quero honrar o legado dela, explicava. A casa continuava sendo ponto de encontro. Todo domingo, almoço em família. Ricardo, agora com 62, sempre dizia: minha mãe me ensinou que fraqueza não é aceitável. Eu fui fraco. Deixei minha esposa destruir minha relação com ela. Mas aprendi. Tarde, mas aprendi. Eduardo, 59, concordava. Eu também. E agora priorizo o que importa. Família de verdade. Não aparência de família. Felipe, 55, era o único ausente. Continuava casado com Tatiana, mas era infeliz. E todos sabiam. Vanessa morreu de câncer aos 65 anos.
sozinha. Nem Lucas foi ao velório. Ela escolheu ganância em vez de amor. Colheu solidão. Priscila também ficou sozinha. O segundo marido a deixou quando ela ficou doente. Ninguém quer ficar com quem só pensa em si mesmo. Tatiana ainda estava viva, mas amarga. Sofia não falava com ela há anos. Mãe, você perdeu a oportunidade de conhecer minha filha. Sofia tinha virado mãe. E sabe por quê? Porque você não respeitou minha avó. E eu não vou permitir que minha filha cresça perto de alguém sem caráter. No 20º aniversário da morte de Elvira, Beatriz, agora com 32 anos, reuniu todos na casa, todos os netos, os filhos de Elvira que ainda viviam, até os bisnetos. Quero contar a história da bisavó de vocês, ela começou, e contou sobre o sacrifício, sobre as noras cruéis, sobre a frase, a gente não aguenta mais essa velha, sobre o testamento, sobre a justiça. Ela nos ensinou que amor não é obrigação, é escolha. E quando você escolhe errado, perde o que mais importa. As crianças ouviram, impressionadas. Por isso, nesta casa, a gente respeita idosos, a gente honra quem nos criou. E a gente nunca, nunca trata alguém como peso. Aplausos emocionados. Esta história nos mostra que palavras têm peso. E quando ditas com crueldade, podem voltar como justiça. Elvira ouviu o que não deveria ter ouvido e usou isso para ensinar a lição mais importante. Amor verdadeiro se prova em ações, não em palavras. As noras perderam tudo porque desprezaram quem não deviam. E a neta ganhou tudo porque amou quando ninguém mais amava. Se você tem sogros, trate-os com respeito. Não pelo que têm, mas pelo que representam. A origem de quem você ama. Se esta história tocou você, inscreva-se no canal Laços que Unem e compartilhe. Deixe nos comentários. Você respeita seus sogros ou os tolera? Lembre-se, testamentos revelam verdades que hipocrisia esconde. E você? O que quer que revelem sobre você quando partir?